Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre árvores binárias de busca. A referência para essa parte da matéria é o capítulo 4 do livro de estrutura de dados e seus algoritmos. Bom, tem várias aplicações que precisam buscar um determinado valor em um conjunto de dados. E essa busca, dependendo do tamanho do conjunto de dados, ela deve ser feita da forma mais eficiente possível. Então, quanto maior o conjunto de dados, mais crítica fica essa questão de eficiência na busca. As árvores binárias são uma alternativa interessante para fazer buscas com eficiência. Então, por exemplo, se eu preciso buscar dados de uma pessoa que possui um determinado CPF, e os dados das pessoas estão armazenados numa árvore binária de busca. Eu posso usar o CPF como chave, porque ele é o único, né? Ele não se repete de pessoa para pessoa, e percorrer essa árvore para encontrar o CPF que eu estou querendo e aí, consequentemente, as informações daquela pessoa associadas àquele CPF. Bom, na aula passada a gente viu algoritmos de caminhamento em árvores. Aqueles algoritmos de caminhamento, eles exigem que a árvore inteira seja percorrida. Mas é possível ser mais eficiente do que isso. Eu não preciso necessariamente percorrer a árvore inteira para encontrar a informação que eu preciso, se ela estiver organizada de alguma forma. E nesse caso aqui do nosso exemplo, se ela estiver organizada por CPF de uma determinada maneira. Bom, as árvores binárias de busca, então, para que elas consigam fornecer isso para a gente, de fornecer uma busca mais eficiente, sem que a gente tenha que percorrer todos os nós da árvore, elas apresentam uma relação de ordem entre os nós. E essa ordem é definida pela chave. Então, no nosso exemplo ali, o CPF é a chave. Mas a chave pode ser qualquer outra informação dependendo da nossa aplicação. Por exemplo, o código de uma agência bancária, o número do telefone de uma pessoa, qualquer informação que seja única, tá? E essa relação de ordem, então, como eu falei, ela é definida pela chave. Aqui tem uma representação, então, de como ficaria um nó de uma árvore binária de busca. Então, lembrando da aula passada, na aula passada, cada nó tinha o info, o ponteiro para a esquerda e o ponteiro para a direita. Aqui a gente vai continuar tendo o info, e esse info pode ser complexo. A gente está aqui na disciplina representando o info como uma coisa bem simples, um char, por exemplo. Mas isso pode ser um struct bem complexo que tem, nesse nosso exemplo aqui, todos os dados da pessoa que a gente está buscando, o nome, o endereço, o telefone, etc. E a gente vai ter um campo-chave, que vai ser o campo que vai ser usado para organizar a árvore binária de busca e para tornar as nossas buscas mais eficientes. Então, como é que funciona uma árvore binária de busca? O que é uma árvore binária de busca? Uma árvore binária de busca é uma árvore binária, então cada nó pode ter no máximo dois filhos, onde as chaves da subárvore da esquerda dessa árvore são menores do que a chave da raiz. Então, todo mundo que está para a esquerda da raiz é menor do que o valor da chave da raiz. As chaves da subárvore da direita são maiores do que a chave da raiz. Então, todo mundo que está à direita da raiz tem chave maior do que a chave da raiz. E essa definição é recursiva para subárvores. Então, para cada subárvore, isso também vale, né? As subárvores também são árvores binárias de busca. Então, olhem aquela subárvore enraizada em 300 ali da esquerda. Todo mundo que está à esquerda de 300 é menor do que 300, todo mundo que está à direita de 300 é maior do que 300. Então, ela também está preservando essa restrição da árvore binária de busca. Bom, para o mesmo conjunto de chaves, a gente pode organizar uma árvore binária de busca de diversas maneiras. Então, aqui, para esse mesmo conjunto de chaves que eu estou mostrando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu estou mostrando duas árvores binárias de busca possíveis para essas chaves. Então, nessa árvore azul, a chave da raiz é 3, todo mundo que está à esquerda da raiz é menor, todo mundo que está à direita é maior. Na segunda árvore,
vale a mesma coisa, a raiz é 2. Todo mundo que está à esquerda é menor, todo mundo que está à direita é maior. Bom, quais são as operações que a gente pode fazer em cima de uma árvore binária de busca? A gente pode fazer a busca, né? Buscar um nó que tem uma determinada chave, no nosso exemplo lá, buscar um nó que tem um determinado CPF. Fazer inserção de um novo nó nessa árvore binária de busca e remover algum nó dessa árvore binária de busca. O importante aqui é que as operações de inserção e de remoção, elas precisam preservar a ordem dos nós, ou seja, elas precisam preservar a característica de uma árvore binária de busca. Cada nó, depois da inserção ou depois da remoção, tem que continuar obedecendo aquele critério de que todo mundo para a esquerda é menor, todo mundo para a direita é maior. Bom, como é que funciona a busca então? Vamos supor que eu quero buscar uma chave X qualquer. Para qualquer nó dessa árvore, eu só tenho 3 opções possíveis. Ou a chave daquele nó é igual à chave X que eu estou buscando, ou aquela chave X que eu estou buscando é maior do que a chave do nó, ou a chave X que eu estou buscando é menor do que a chave do nó. E aí, dependendo disso, se for menor ou maior, eu vou escolher caminhar pela subárvore da direita ou pela subárvore da esquerda para continuar a minha busca. Então, aqui tem um exemplo. Eu quero buscar pelo nó que tem chave 600. Então, eu começo pela raiz. E aí eu comparo. A chave que eu estou buscando é 600. 600 é maior do que a chave da raiz, que é 500. Então, eu sei que se ela existir nessa árvore, ela vai estar na subárvore da direita. Então, eu caminho ali para a direita. Pego o ponteiro da direita e desço. Aí, eu vou atingir, então, esse nó 800. Aí eu vou comparar de novo. A chave que eu estou buscando, 600, ela é menor do que 800. Então eu sei que se 600 existir nessa árvore, ele vai estar à esquerda, porque é menor. Então eu vou caminhar para a esquerda. E aí eu vou pegar e comparar esse nó, de novo, a chave dele, com a chave que eu estou buscando, 600. Eu chego à conclusão de que é igual, então eu encontrei o nó que eu estava buscando. E aí eu posso ir lá no campo info pegar as informações que eu preciso desse nó. Agora aqui tem um exemplo onde a gente vai buscar pela chave 200. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai comparar 200 com a chave da raiz. Então 200 é menor do que 500, consequentemente eu vou para a esquerda. Aí eu comparo de novo, 200 é menor do que 300, então eu vou para a esquerda de novo. Aí eu comparo, 200 é maior do que 150, então eu tenho que ir para a direita. Só que o ponteiro da direita é null nesse caso, né? Não existe mais filho à direita. Então, a chave não foi encontrada. Eu cheguei no final do meu caminhamento da árvore e não encontrei. Bom, aqui a gente vai fazer agora uma implementação da função de busca. Primeiro, a gente vai ver como representar uma árvore binária de busca em C. A gente vai usar uma estrutura super parecida com a que a gente viu na aula passada. A gente vai fazer um struct que tem o info, que aqui é um char, como foi na aula passada. Tem o ponteiro para a esquerda e o ponteiro para a direita, mas também tem um inteiro aqui, que é a chave, tá? Aqui eu estou usando inteiro como chave, gente, mas uma chave pode ser de qualquer tipo, tá? Bom, e aí a função de busca, como é que ela vai funcionar? Ela vai receber um ponteiro, então a chamada começa passando o ponteiro para a raiz da árvore. Ela vai receber um inteiro, que é a chave que está sendo buscada, e ela vai retornar um ponteiro para o nó onde aquela chave está. Ou, se não encontrar nada, vai retornar null. Então, tentem fazer essa função, deem um pause no vídeo e depois a gente volta para discutir a solução. Bom, então aqui tem uma implementação interativa dessa função de busca. Eu vou mostrar para vocês a implementação interativa e a implementação recursiva. Então, nessa função aqui, eu estou fazendo um loop enquanto o nó for diferente de null. Lembrando que quando eu chamo pela primeira vez, eu passo a raiz, tá? Nessa função de busca. Então, enquanto o nó for diferente de null, eu testo, comparo a chave dele com a chave que eu estou buscando. Então, se a chave desse nó é igual à chave que eu estou buscando,
eu já achei, eu retorno um ponteiro para o nó, né? Se não, se a chave daquele nó é maior do que a chave que eu estou procurando, eu vou para a esquerda. E se não, eu vou para a direita, né? Então eu só estou atualizando ali o ponteiro, ó, nó recebe nó ponteiro esquerda, se não, nó recebe nó ponteiro direita. E eu vou ficar nesse loop até eu chegar no final. E aí eu retorno null no final. Se eu não achei nada, ele vai retornar null. Se ele achar, ele vai sair antes, porque ele vai retornar ali na quarta linha da função, né? Naquele if nó chave igual a chave. E aqui tem uma implementação recursiva. Nessa implementação recursiva, eu estou testando se o nó é null, eu retorno null, quer dizer, eu já cheguei lá no final e não achei, então eu retorno null. Se não, se a chave for igual, eu retorno o ponteiro para o nó. Se não, se a chave do nó for maior que a chave que eu estou buscando, eu retorno o resultado da busca recursiva, passando como parâmetro agora o nó da esquerda e a chave que está sendo buscada. Se não, eu faço para a direita, chamada recursiva indo para a direita. Bom, a complexidade da busca, ela é constante nesse caso, porque eu faço um número constante de operações. Então, a complexidade da busca vai ser igual ao número de chamadas dessa função de busca. Quantas vezes eu fiz a chamada da função, ou quantas vezes eu percorri aquele loop lá, se eu estiver fazendo a implementação iterativa, né? No pior caso, quando a chave buscada está na folha, a complexidade vai ser a altura da árvore. A gente pode minimizar essa quantidade do pior caso, essa complexidade do pior caso, se a gente tiver uma árvore completa, uma árvore organizadinha, de forma que ela não tenha uma altura muito grande, né? Lembrando da aula passada lá dos tipos de árvore possíveis, se a gente tiver uma árvore completa, a gente tem uma altura mínima, né? A menor altura possível. Então, nesse caso, a complexidade do pior caso é a menor possível. Tá? Então, o ideal é que a árvore binária de busca seja o mais balanceada possível. O que é uma árvore balanceada? É uma árvore onde todas as sub-árvores têm a mesma altura, ou têm uma altura com uma diferença de 1 no máximo. Bom, inserção agora. A inserção é muito simples. Se a árvore estiver vazia, a gente vai colocar um nó novo como sendo a raiz da árvore. Então, a gente criou um nó nessa árvore que antigamente estava vazia e esse nó passa a ser a nova raiz. Se ela não estiver vazia, a gente vai comparar a chave com a chave da raiz. Se a chave que eu quero inserir for menor, eu vou instalar na subárvore da esquerda, né? Vou inserir esse nó novo na subárvore da esquerda. Caso contrário, eu vou inserir na subárvore da direita. Lembrando que a inserção, então, é sempre feita nas folhas. Aqui tem um exemplo, então. Eu começo com uma árvore vazia e eu vou fazer a inserção de nós com essas chaves aqui nessa ordem. Primeiro 500, depois 800, 300 e 400. Então, eu começo inserindo lá o 500 numa árvore vazia. O 500 agora é a raiz da árvore. Para inserir o 800, 800 é maior do que 500, então eu vou inserir ele na direita. Para inserir o 300, 300 é menor do que 500, então eu vou inserir ele na esquerda. E o 400, 400 é menor do que 500, então eu vou para a esquerda, mas ele é maior do que 300, então eu vou para a direita, vou inserir ele à direita de 300. Aqui tem mais um exemplo, então. Eu tenho essa árvore aqui, eu quero inserir o 380. Então, eu vou fazer a busca, né? Começar pela busca. 500 comparado com 380, 380 é menor, então eu vou para a esquerda. Agora eu vou comparar com 300, 380 é maior, então eu vou para a direita. Agora eu vou comparar com 400, 380 é menor, então eu vou instalar o 380 na esquerda de 400. Agora eu vou inserir nessa árvore resultante da operação anterior, vou inserir 750. Então, 750, quando eu comparo lá em cima com 500, ele é maior, então eu vou para a direita. Agora eu vou comparar com 800, ele é menor, então eu vou para a esquerda.
Comparo com 600. Ele é maior, então vou inserir o 750 na direita de 600. Bom, aqui tem dois exercícios para vocês fazerem inserção em uma árvore binária de busca inicialmente vazia. Façam esse exercício, deem pausa no vídeo e depois a gente vai ver a solução. Então, nesses dois exemplos aqui, a gente tem o mesmo conjunto de chaves, só que essas chaves estão em ordens diferentes. Então, a inserção é feita em ordem diferente, isso vai resultar em uma árvore binária de busca diferente. Então, confiram as respostas de vocês com essas respostas aqui. Então, o que a gente viu é que a árvore gerada depende da ordem de inserção dos nós, né? Aqui tem então o código da inserção em uma árvore binária de busca. Como é que funciona a inserção? Ela recebe um ponteiro lá em cima, que começa sendo o ponteiro para a raiz, né? E recebe a chave do nó que eu quero inserir, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo simplificado que não está considerando o campo info, tá? Então, na prática, quando a gente for usar isso numa aplicação real, a gente tem que passar como parâmetro também o campo info do nó que vai ser inserido, tá? Aqui a gente está passando só a chave e está preenchendo só a chave do nó para simplificar. Então, eu começo ali. Se o nó for null, quer dizer que eu já achei o ponto de inserção na minha árvore, por exemplo, se a árvore estava vazia, né? Eu faço a alocação da memória dinamicamente. Então, estou fazendo uma lock ali, preencho o valor da chave do nó com a chave que veio como parâmetro e os ponteiros da direita e da esquerda com null. Se não, se a chave que eu quero inserir for menor do que a chave desse nó, então eu chamo a função insere recursivamente, passando como parâmetro o ponteiro para a esquerda e faço o ponteiro para a esquerda do nó receber o resultado dessa inserção. Se não, se for maior, eu faço a mesma coisa, só que agora para a direita. E aí aqui embaixo tem um ponto super importante, que é esse else aqui. Nesse else, a única opção possível é a chave ser igual, né? A chave que eu quero inserir é igual à chave do nó que eu estou testando. E aí, nesse caso, eu tenho que parar as tentativas de inserção e dar um erro, dizer inserção inválida, a chave já existe. Por quê? Porque numa árvore binária de busca eu não posso ter chaves duplicadas, não posso ter dois nós com a mesma chave, senão eu vou estar ferindo a regra de formação da árvore binária de busca. Tá? Então, isso é super importante. Não pode existir duas chaves iguais em uma árvore binária de busca. E o próprio conceito de chave já implica isso. Chave é uma coisa única, não pode se repetir. Bom, o problema com a inserção é que, como a gente já viu, dependendo da ordem que a gente faz a inserção das chaves, a gente pode ter árvores binárias de busca diferentes e, dependendo de como eu estou fazendo essa inserção, essa árvore ela pode se deteriorar. Nesse exemplo aqui, ela se deteriorou para uma lista. Ela ficou com uma altura muito grande. Então, o que a gente tem que fazer é tentar evitar isso e tentar fazer as inserções numa ordem em que produzam uma árvore o mais balanceada possível, tá? Então, existe um algoritmo para a gente fazer isso. Para fazer isso, a gente vai usar um vetor ordenado que tem as chaves que precisam ser inseridas. E aí a gente vai começar inserindo a chave do meio desse vetor e chamar recursivamente a inserção para os pedaços que sobraram da esquerda e da direita. Então, um exemplo aqui. Eu tenho esse vetor ordenado com as chaves que eu quero inserir na minha árvore binária de busca. Eu começo calculando ali qual é a chave do meio e faço a inserção dessa chave na árvore binária de busca. Então, a do meio ali é o 500, eu inseri o 500, a árvore estava vazia, 500 agora é a raiz da árvore. Aí eu vou chamar recursivamente esse mesmo algoritmo para a esquerda
e depois para a direita. Então, chamando recursivamente para a esquerda, esse é o nosso novo vetor agora. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a chave do meio, vou fazer a inserção, então a chave do meio é 300, 300 é menor do que 500, vai ser inserido na esquerda. E agora eu vou chamar recursivamente para a esquerda e para a direita. Então, vou chamar recursivamente para 150, 150 é menor do que 500, menor do que 300, foi inserido ali à esquerda. E agora eu vou chamar recursivamente para a direita, inserindo 400. E agora vem a chamada recursiva que tinha ficado pendente, né? Do restante do vetor, para fazer a inserção, chamando de novo recursivamente. Então ali eu vou inserir o meio, depois a esquerda e depois a direita. Então, nesse caso aqui, eu obtive uma árvore balanceada. Todos os nós folhas têm a mesma altura. E com isso eu diminuo a complexidade da minha busca, né? A altura da árvore diminuiu, quando a gente viu que a complexidade do pior caso é a altura da árvore, então quanto menor essa altura, mais eficiente vai ser a minha busca. A implementação então desse algoritmo está aqui. Eu tenho aqui na minha função main, começando, declarando um vetor de tamanho 7 e estou inicializando ele com as mesmas chaves que a gente viu nesse exemplo. Aí depois eu declaro um ponteiro do tipo tenoar, que eu chamei de raiz, e inicializo esse ponteiro com null, e aí chamo a função cria árvore balanceada, passando como parâmetro esse ponteiro para a raiz da árvore, o vetor v, e o início e o fim do vetor. Então, o início do vetor é 0 e o fim é tamanho menos 1, né? O fim é 6. Aí, ali em cima tem a declaração dessa função criar árvore balanceada. Ela testa se o início é menor ou igual ao fim, calcula qual é o elemento do meio, né? Divide a soma de início mais fim por 2. Chama a função de inserção, passando a raiz e o valor do meio do vetor, e depois chama o algoritmo de criação de árvore balanceada recursivamente para a esquerda e para a direita. Como é que ele faz isso? Ele passa como parâmetro a raiz da árvore, o vetor v, e agora os marcadores de início e fim estão diferentes. Para o da direita, ele vai fazer início e meio menos 1, e para o da esquerda. E o da direita, ele vai fazer meio mais 1 e fim. Então, com isso aí, a gente vai fazer aquela execução da mesma forma como a gente acabou de simular ali no exemplo anterior. Bom, e como é que funciona a exclusão, então? A exclusão, ela não é tão simples quanto a inserção, porque a gente precisa tratar casos como esse aqui da figura. Ó. Se eu quiser excluir o 300, 300 tem 2 filhos. O que eu faço com esses 2 filhos? Eu não posso excluí-los também. Eu tenho que rearranjar essa árvore de alguma forma para que essa árvore continue sendo uma árvore válida, né? O 500 não pode ter não pode ter 3 filhos, né? Se eu pendurasse o 150 e o 400 ali embaixo de 500, como ele já tem outro filho ali que é o 800, ele ficaria com 3 filhos e não seria mais uma árvore binária. Então não posso fazer isso. Bom, a fonte de referência para essa parte da matéria é um livro diferente. É o livro do Célio Cerqueira e Rangel, Introdução à Estrutura de Dados, primeira edição. Então essa parte não tem no livro que a gente estava usando até agora. Bom, para exclusão tem 3 casos. Ou o nó que eu estou excluindo é folha, ou ele não é folha e tem só uma subárvore, ou ele não é folha e tem 2 subárvores. Então, nesse exemplo que está aqui, ele não é folha, né? O 300 não é folha e ele tem 2 subárvores. Então, vamos ver caso a caso como é que a gente trata cada um deles, começando pelo mais simples, que é a exclusão de um nó folha. Então, quando o nó que eu quero excluir é um nó folha, basta eu removê-lo. Lembrando sempre de desalocar a memória, tá? Mas nesse caso ali, ó, se eu remover o 400, a minha árvore continua sendo uma árvore binária de busca válida. Sem o 400 ali, não tem problema nenhum, tá? Não preciso fazer mais nada. Só vou lá e excluo. Segundo caso, eu quero excluir alguém que só tem uma subárvore. Então,
nesse exemplo aqui, eu quero excluir o 800. O 800 só tem uma subárvore, então também é simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele ponteiro lá do 500 que apontava para o 800, agora apontar para o 600. Então, a minha árvore ficou dessa forma. Tranquilo também, não preciso fazer mais nada, lembrar de desalocar a memória lá do 800 que eu acabei de remover, tá? O terceiro caso é que exige uma reestruturação da árvore. Então, nesse caso aqui, eu quero excluir o 800, mas ele tem duas subárvores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma das duas coisas. Ou eu vou trocar o valor do nó que eu quero remover pelo nó que tem maior chave da subárvore da esquerda, ou pelo nó que tem menor chave da subárvore da direita. Isso vai fazer com que a minha árvore continue respeitando todas as restrições de uma árvore binária de busca. Então, para a gente poder checar, por exemplo, o gabarito de resposta de forma mais tranquila, a gente vai adotar aqui na disciplina sempre essa primeira opção ali. A gente vai fazer a substituição do valor que a gente quer remover pelo nó que tem a maior chave da subárvore da esquerda, tá? Então, isso é o que a gente vai adotar aqui na disciplina. E aí, depois que a gente fizer essa substituição, a gente vai lá naquele nó que a gente usou para trocar e remove ele. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Nesse exemplo aqui, eu quero excluir o 800. O 800 tem duas subárvores, então vou precisar aplicar essa reorganização. E eu vou substituir, então, o 800 pela maior chave da subárvore da esquerda. Como é que eu faço para encontrar a maior chave da subárvore da esquerda? Eu caminho para a esquerda e depois eu vou caminhando para a direita, 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 até eu não conseguir mais ir para a direita. Até eu achar um ponteiro nulo. Então, nesse caso aqui, esse nó é o 650. Eu fui para a esquerda e depois direita, e aí não dava mais para continuar indo para a direita, então eu já achei o cara que eu preciso. É o 650. Então, eu vou pegar o 650, vou colocar lá em cima, no lugar do 800, e vou apagar o 650. E aí a minha árvore ficou correta. Olhem ali, nessa árvore da direita. Todo mundo que está à esquerda de 650 é menor do que ele, todo mundo que está à direita de 650 é maior do que ele. Então, isso continua sendo uma árvore binária de busca válida. Outro exemplo. A gente vai fazer exclusão do 80. Esse aqui é um exemplo simplesinho, de novo. Exclusão no nó folha. 80, basta remover. Agora, eu quero excluir o 150. Esse é o segundo caso, né? O 150 tem só uma subárvore, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponteiro da direita do 100, apontar para o 120, e aí a minha árvore está válida. Agora, outro exemplo de terceiro caso. Eu quero excluir um nó que tem duas subárvores. Então, vou excluir o 300 e aí vou usar aquela estratégia de achar o maior da subárvore esquerda. Então, lembrando, vai para a esquerda, depois direita, 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 até não conseguir mais ir para a direita. Quem é esse cara? É o 290. Então, eu vou trocar o 300 lá em cima pelo 290 e depois eu vou excluir o 290. Tá? Para excluir o 290, eu caio naquele primeiro caso. Ele é uma folha, tranquilo, basta remover. Agora, nesse outro exemplo aqui, é uma árvore diferente. Eu quero também excluir o 300, ele também tem duas subárvores. Vou achar o maior da subárvore da esquerda. Então, pego o ponteiro da esquerda e vou para a direita, direita. Aí não tem mais ninguém, né? Então, o maior é o 270. Eu faço a troca lá em cima, coloco o 270 lá para cima. E agora eu tenho que excluir esse 270 ali de baixo, né? Para eu excluir esse 270 ali de baixo, caiu naquele caso de que ele tem só uma subárvore. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponteiro
da direita do 250 apontar para o 260 e pronto. Minha árvore está íntegra novamente. Mais um exemplo, então aqui eu quero excluir o 300, ele tem duas subárvores, vou achar o maior da subárvore esquerda, então pego o ponteiro da esquerda e aí direita, não posso mais ir para a direita, então o maior é o 270, troco lá em cima. E aí agora eu caio naquele mesmo caso anterior, né? O 270 tem só uma subárvore. Eu vou fazer o 250 apontar para ele. E aí pronto. Bom, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês executarem esse procedimento de exclusão cumulativo. Então, para excluir o 150, vocês vão excluir em cima do resultado da exclusão do 100 e assim por diante, tá? E tem mais exercícios para vocês lá no Google Classroom. Só para fechar, quando a gente tem um grande volume de dados, árvores binárias de busca não são as alternativas mais eficientes de busca. Existem outras alternativas que a gente vai ver ao longo da disciplina que são bastante mais eficientes quando o volume de dados é muito grande. Tabela hash, árvore B, árvore B+, por exemplo. Tá? Então a gente vai chegar lá para ver essas alternativas que são bastante interessantes. Tá? E agradeço ao material cedido pela professora Renata Galante. Até a próxima aula.